Podcasts. Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando o nosso programa Milkshake, culinária para quem cansou de... Mentira. Começando o fim, podcast para que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e o quê? Se estrupiar. É isso Cara, eu acho que a gente deveria mudar o nome do nosso programa para Milkshake, que eu acho que é muito mais legal, cara. Milkshake cósmico. Programa Milkshake cósmico. Pô, aliás, faz tempo que a gente não faz um jazz cósmico, né? Pô, cara, agora... Milkshake cósmico ou episódios jazz cósmico. O tema de hoje é jazz cósmico puro, cara. Puro. É jazz cósmico puro. E antes de entrar no tema de hoje, dando os recados iniciais, que são a parte mais importante do programa, porque a gente não tem recado nenhum pra dar, então por isso que eu tenho. O Robin tem. É verdade, a gente tem sim. Fala pra gente, cara. Tem. Cara, a gente falou disso, acho que no último episódio, no penúltimo. Mas a gente tem a nossa imersão do CBO digital totalmente de graça, acessível. É a mais legal que a gente já fez. De iluminação pura. Você vai sair mais iluminado que o Ramana Maharshi e o Krishna Menon juntos. E o Dr. Manhattan. E para acessar esse espetáculo cósmico que foi enviado a missão de eu e o Thiago gravarmos. De outros mundos, a gente recebeu missões de outros mundos e de outros seres de comandantes estelares. Tudo que vocês precisam fazer é acessar cbo.digital e encontrar lá. A gente colocou bem escondido. É uma surpresa. Você vai ter que encontrar no site. É um easter egg. Pistas iniciáticas, pistas, porque você precisa decifrar os 12 trabalhos de Robin. Os 12 trabalhos de Robin, aí você vai ali nas pistas e você acha esse programa de entendimento da mente. Autoguiado. Entendimento da mente autoguiado. Programa de entendimento da mente autoguiado. Então você vai ter que achar ali no menu programa de entendimento da mente autoguiado. Se achar isso, você vai sair voando que nem o Dr. Manhattan. Assim. Vai ser irado. Enfim, tá liberado. Tudo que a gente pede em troca é o seu nome, o seu e-mail pra gente de vez em quando encher o saco com alguma coisa espetacular que a gente vai estar fazendo. A gente quase não manda e-mail para as pessoas, mas... E se você não quiser receber nossos e-mails também, você pode se descadastrar na hora, cancela, fica com o programa, faz o que você quiser. E outra coisa que a gente pede é se for indicar para outra pessoa esse programa maravilhoso, que não é nem a 8ª maravilha do mundo, é a primeira maravilha do mundo, a gente pede que vocês compartilhem o link do nosso site e não a playlist do YouTube, porque assim a gente tem a oportunidade de encher o saco de mais gente ainda, que é o nosso objetivo final. A gente fala brincando aqui, mas tem uma parada que é muito legal, porque o que a gente aborda aqui no fim é exatamente a mesma coisa que a gente aborda no CBO. Uhum. Só que lá a gente usa uma isca diferente, entre aspas, né? A gente usa a isca do mundo corporativo, do lance de você ter paz, de você ser mais criativo no trabalho, de você ter paz no trabalho, de você performar melhor. Porque a realização do que a gente... Ser mais criativo, porque a realização do que a gente explora aqui, indiretamente, né? Ela leva a isso. Diretamente. Né? Diretamente ela leva a isso. É como se fossem subprodutos dessa realização, né? E é a mesma coisa. A isca que a gente usa aqui é a espiritualidade. Só que é só uma isca. Uhum. É só uma isca, porque já falamos aqui o próprio conceito de espírito, dessa coisa, dessa essência, dessa coisa que é indestrutível, tá em tudo. Então a gente poderia falar de música,
E tá falando sobre o entendimento da mente, que é o entendimento do universo como um todo. Isso posto, vamos entrar no tema de hoje. Já entramos E do o... jeito que a gente falou, né? Do jeito que a gente iniciou Exato. o programa, já foi esse Já tema. foi bem maluquete. E o tema do programa de hoje eu vou botar no mudo para tossir. Ainda estou me recuperando de uma gripe braba que eu tive. Mas o tema do programa de hoje é caos. E a gente estava gravando o CBO agora há pouquinho. E aí o Robin falou uma parada, eu refleti sobre uma coisa, falei um monte de coisa lá que eu já esqueci completamente. Mas eu lembro que eu pensei na hora, num lance do caos, que eu tive uma conversa com alguma pessoa que eu não tenho a mais remota ideia de quem tenha sido há um tempo atrás, quando eu vivia essa outra vida que era mais esotérica, iniciática, mística e tal. E aí, essa pessoa que eu realmente não lembro quem era, chegou pra mim e falou: "Cara, pensa na importância que as escolas iniciáticas têm, que as religiões têm, que as filosofias têm. Porque sem elas seria caos total. Nem Ah, meu existiria Deus, que civilização. sensacional isso! Que Cara, seria caos maravilhoso! total. Nem existiria civilização. Estaríamos todos como animais, né? Tipo, aí eu lembro que naquela hora eu ouvi aquilo. Falei, nossa, faz todo sentido. E no momento que o Robin tava falando isso, alguma coisa no nosso último podcast, que eu tive uma reflexão, isso veio à minha mente e eu fiz, pô, explodiu a minha mente com essa lembrança, porque, cara, deixa eu te contar a parada, mano. É caos puro, velho. É caos, cara. A vida é caos puro. Nesse momento, a sua vida é caos puro. O universo todo é caos puro. Porque existe um glitch na Matrix, existe um tilt na Matrix que nem é um tilt. Nem é um tilt, mas existe um lacking, existe uma parada na maneira que a gente percebe a realidade que traz uma falsa ideia de controle. Que traz uma falsa ideia de livre-arbítrio. E essa falsa ideia, per se, cria infinitas outras falsas ideias. Aí nasce, a partir da falsa ideia de livre-arbítrio e a partir da falsa ideia de controle, nasce a falsa ideia de que é possível que existisse outra realidade que não seja essa que está existindo agora. Como seria possível que existisse outra realidade que não é essa que a gente está vivendo agora? Se eu tivesse escolhido diferente. Se eu tivesse escolhido o caminho B ao invés do A. Se a gente olhar hipoteticamente, ok. Se você tivesse escolhido o caminho B ao invés do A, tudo poderia ser diferente. Só que você nunca teve essa escolha! Nunca teve essa possibilidade de escolha. Porque os pensamentos, eles eclodem através da gente. As nossas emoções eclodem através da gente, elas passam através da gente. E simplesmente a gente vivencia. A gente é a tela que dá vida para essas coisas, sem que a gente tenha controle nenhum sobre essas coisas. Então, eu já dei esse exemplo, provavelmente, é como quando a gente está assistindo TV, aí passa, chegou no intervalo comercial desse programa, aí a gente tá vendo TV, aí passa um comercial de Espanha, maravilhosa Espanha, linda, aí você muda de canal, no outro canal tá passando, aqui, tô cozinhando essa paella e não sei o que lá, olha só. Aí você muda de canal, aí tá passando um jogo, Barcelona e Real Madrid. Nossa. Aí você volta a ver o programa que você tava vendo, vai pro comercial de novo,
Aí depois que entra no comercial, decolar.com, promoção, passagem para Espanha com pacote de hospedagem por X reais. Você fala, uau! Pega o telefone, cartão de crédito, tenho dinheiro, vou comprar. Comprou, tal. Depois que tudo isso aconteceu, depois que você fez tudo isso, vem um pensamentinho assim, faz... Eu escolhi viajar para Espanha. Será? Essa noção de ator, essa noção de controle é um aftertaste. É retrogosto que fala? É um retrogosto da escolha que já ocorreu. A personalidade Tiago aparece depois que a coisa foi feita. A personalidade Robin é um pensamento que aparece depois que as coisas estão sendo feitas. Enquanto há o fazer, não há autoria ou personalidade. Isso é caos. Achar que a gente tem controle sobre as nossas escolhas, achar que a gente tem controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos, implicaria em a gente ter controle do universo como um todo. Controlar a queda de uma estrela. Porque se hipoteticamente existiu um Big Bang, se a gente explorar bem, a gente vê que o Big Bang acontece de segundo em segundo, mas de milésimo em milésimo, de momento em momento, mas se hipoteticamente existiu um Big Bang, aquela foi a causa de tudo. Tudo que vem depois é efeito. Se a gente voltar a cada pensamento nosso até o momento que a gente nasceu e for voltando até o momento que nossa mãe nasceu, nossa avó, nosso bisavó, tataravó, tataravó, se a gente for puxando essas coisas, a gente vai sair no Big Bang. Então, tudo é caos. Realizar como a mente funciona não vai fazer com que as coisas virem um caos, não vai fazer com que você perca controle sobre nada, porque você nunca teve controle sobre nada. Vai tirar dos teus ombros o peso de você achar que tem controle sobre alguma coisa. E quando você realiza que você não tem controle nem sobre as suas escolhas, não me cabe explicar. Não me cabe... Eu tenho zero pretensão de explicar. Foda-se, não tenho essa preocupação de explicar e de tentar achar porquê das coisas. Mas quando você realiza que você não tem controle nem sobre as suas escolhas, parece que as escolhas rolam de uma maneira muito mais fluida. E a experiência de vida fica muito mais fácil. E é por isso que, normalmente, quando as pessoas encontram essas outras pessoas que sacaram isso, elas definem essas outras pessoas como seres especiais, iluminados, e eles só são humanos. Porque eles são iguais a todos os outros humanos, na essência de como a nossa mente funciona. Não aguento mais falar, cara. Tá tão bonito, cara. Podia continuar por horas. Tem continuando nesse fio da meada, então, do controle, né? E do livre-arbítrio. E é tudo ponto de vista, né? Porque livre-arbítrio ele não existe, mas ele existe, mas não é nosso. O controle ele existe, mas não existe porque não é nosso. Nosso que eu digo é esse ego que a gente enxerga como independente e separado, porque isso não existe, né? Agora, por que a gente é tão obcecado em controle? Porque a gente se enxerga como um ser individual. Não só por isso, mas a gente tem uma experiência individual da realidade, né? E a gente tem a ilusão e a vontade incontrolada de controlar essa experiência individual da realidade. Porque uma coisa é fato. Você está vivendo
100% dessa experiência individual da realidade. Você está completamente imerso dela. Mas você tem 0% de controle dela. E parece uma puta sacanagem. Né? Assim, cara, eu vivo essas emoções, esses sentimentos, essas percepções, esse caos universal todo, eu experiencio essa loucura toda e eu não tenho controle disso, que sacanagem, né? Não só você não tem controle, como você é responsável por tudo que você faz de forma incontrolada. Você vai ser responsabilizado por isso. Vai, sim. Aí você pode falar, mas é mais sacanagem ainda. Parece. Parece sacanagem enquanto a gente se enxerga como um indivíduo separado do todo. Quando a gente realiza que a gente não é e nunca foi, que a gente é o universo inteiro, que a gente é inteligência de tudo, aí não é mais sacanagem, porque aí a gente é tudo. Aí a gente percebe que a gente não precisa nem mais se preocupar, porque antes as coisas aconteciam e eu achava que eu estava controlando e eu tinha um estresse gigante para ficar colocando tudo no lugar e controlar tudo. Depois eu realizo que eu nunca controlei nada, mas tudo aquilo que aconteceu, aconteceu. Eu só achava que eu tinha controle. Então, eu não achar que eu tenho controle também vai acontecer. Sem a tortura. Sem o estresse que eu me coloco, sem a pressão que eu me coloco. E isso é a leveza e a liberdade extrema, né? Do caos. Porque você aceita, mas não de uma maneira como se fosse um verbo e você pudesse fazer isso. Você aceita porque não existe nenhuma outra alternativa. Você aceita porque é o único caminho, não é nenhum caminho, ele é a única verdade. É a única coisa. É a única coisa que tem. E aí, dentro dessa aceitação, com a ausência de resistência da vida inteira, com o potencial infinito do universo por trás, cara, não tem coisa mais maravilhosa do que viver. Não tem coisa mais simples do que viver. Isso não quer dizer que esse personagem que você às vezes se engana que é independente e não vai fazer nada. Vai fazer tudo. Como dizia o antigo provérbio budista, antes da iluminação, cortar lenha e buscar água. Depois da iluminação, cortar lenha e buscar água. Isso não vai mudar. Você vai continuar cortando lenha e buscando água. A experiência também às vezes nem vai ser diferente. Mas a realização do que é o experienciador muda tudo e não muda nada também. Porque existe, de novo, uma ausência gigante de resistência, uma aceitação, uma presença que é a presença mais pura que pode existir. Não sei, quem não quer viver assim, levanta a mão. Who wants to live forever? Cara, você quer falar mais? Não, eu não quero falar mais nada. Nem quero falar também.
Mas, ufa, quase que eu esqueci o que eu ia falar. Mas, quando por um milagre, como se a vida já não fosse um milagre o suficiente. Ao mesmo tempo que eu acho fantástico falar milagre, eu fico com um receio de que talvez se entenda com uma conotação religiosa, mas eu não tenho outra palavra melhor para descrever. Quando por um milagre a gente começa a enxergar a nossa personalidade, o nosso ego, como mais um objeto no mundo e não mais como um autor ou ator das coisas, uau, cara, isso é muito massa, cara. É muito massa. É muito massa. Porque eu falo essa frase toda hora, mas tudo que é percebido não pode ser o que tá percebendo. Isso é tão básico. E a gente não percebe por ser muito basal, a gente não percebe a força absurda que isso tem. Porque eu percebo o mundo, eu percebo as pessoas, eu percebo as coisas externas, eu percebo o meu corpo. Se eu percebo o meu corpo, não pode ser meu corpo que tá percebendo. Eu percebo as minhas sensações internas, né, como se fossem coisas acontecendo dentro desse suposto corpo. Se eu estou percebendo isso, não pode ser isso que está percebendo. Eu percebo meus pensamentos, eu percebo meus sentimentos, eu percebo minhas emoções, eu percebo minhas percepções. Então, eu percebo o mundo através do tato, do paladar, da visão, da audição e do olfato. Só que eu percebo meu tato, meu paladar, minha visão, minha audição e meu olfato. Então, eu não sou nada disso. Eu não sou. E a gente chama de mente o conjunto dessas coisas. E eu percebo a minha mente. Então eu também não sou minha mente. Katsu. Se eu não sou nada disso, Tiago é um objeto como qualquer outro. É um objeto que é, nesse formato de experiência que se apresenta para nós, é um objeto que é o avatar, né, como se fosse num jogo de videogame, que navega essa interface. Mas ele é um objeto. Tiago é uma interface, como qualquer outra parte da interface. Só que eu tô vendo essa interface, então o que tá vendo essa interface? O que é isso que está percebendo Tiago e através de Tiago está percebendo o mundo? Repito, porque o que é percebido não pode estar percebendo. Quando a gente começa a explorar isso pelas primeiras vezes, dá um tilt na cabeça, assim. Se a gente consegue seguir esse novelinho, esse fio, dá um tilt na nossa cabeça, porque a gente começa a sair de uma zona de um condicionamento ancestral do universo que a gente habita, individualmente falando, né? E é esse condicionamento que constrói a experiência desse universo individual que você habita. Então, explorar o que está antes disso é um tilt, é como olhar por trás da cortina do show de Truman, é como sacar que era uma encenação naquele filme, o show de Truman. E quando a gente dá esse glitch, esse tilt, a gente tem a possibilidade de vislumbrar isso que somos. A gente tem a possibilidade de essa coisa que está percebendo tudo que é percebido, se perceber. Sem a lente dos objetos que ela percebe, que tingem a percepção. E aí existe esse grande mistério de por que essa essência se confunde, se apaixona pelos objetos. Aí já todas as mitologias falam de Deus que se apaixona pela criatura, de Prometeus. E aí tem 1000 filosofias que usaram 1000 historinhas para contar, explorar esse mistério de por que o Rupert Spira fala isso direto, tipo, esse é o mistério de por que essa essência
se é que ela se esquece, se é que ela se confunde, se é que isso é um mistério. E quando a gente vislumbra isso que tá percebendo tudo, é a maior mudança sem mudar nada que pode acontecer no universo inteiro, cara. É incrível, é fantástico, é alucinante. E é engraçado, né? Porque qualquer coisa que a gente for perceber vai ser só mais pensamento, percepção, emoção, que de novo não é aquilo. A gente vive uma experiência de representações e não de verdades, né? E quando a gente saca isso, a gente está livre. Porque a gente está vivendo na ilusão. E a ilusão é real. E a gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui. E não tem nada de errado também, porque o lance aqui não é tipo, puta, transcender e eu deixar todas essas coisas carnais e mortais para trás e eu sair flutuando numa nuvem e me juntar a todos os semideuses da história. Não é isso. É para você poder viver com um ser humano sem ter que se desculpar por isso. É para você poder viver como um ser humano sabendo que é caos. Que a vida é caos, que é isso aí. Tipo, não tem essa sua experiência humana, não tem nada de errado com ela. Essa é a experiência humana. Iluminado, desiluminado, aceso, apagado, vivo, morto. Morto é difícil, né? Mas é, é a experiência humana. Não sei, nunca morri. Então, estamos todos mortos. Mas essa é a experiência humana. Então, não se desculpe pela sua experiência humana. Não ache que sua experiência humana está errada. Não ache que você tem algum problema. Não ache que tem uma maneira correta de viver. Cara, a gente larga tudo que acha que tem que ser e a gente vive da melhor maneira que a gente consegue. E viver da melhor maneira que a gente consegue é viver de peito aberto. Como o Sid Banks diria, life is a contact sport. A vida é um esporte de contato, cara. A gente vai levar as trombadas, a gente vai ficar bem, vai ficar mal, vai ficar tudo entre isso. E não tem nada de errado com nenhum deles. Então, se tem uma coisa que a gente pode economizar, é parar de se torturar. E só isso vai fazer uma puta diferença na sua vida. Nesse caos. Cara, não vou acrescentar mais nada para não perder esse impacto do que você falou, que foi muito legal, cara. Bom, já falamos, entra lá no site cbo.digital, programas, Raz da mente, autoguiado. E se você tiver dúvida, crítica, sugestão, guarda para você. Não precisa mandar e-mail. Não, tô brincando. Manda e-mail pra gente no contato@ofim.xyz. E é sempre legal conversar com vocês. Escreve pra gente, sim. E beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.